Estamos aqui em nosso mais novo episódio aqui, o segundo episódio do Enaltecendo, entrelaçando conhecimentos com meu grande amigo Ferreirinha. Fê, obrigado pela presença. Ferreirinha que tem uma história conosco aí, uma longa jornada de muitos aprendizados, muitas histórias, muitas coisas que a gente tem feito junto. Fê, prazer te receber aqui. Obrigado, André. Feliz de participar aqui do Entrelaçando e, acima de tudo, por manter essa relação. Cara, já são 20 anos, basicamente, de relacionamento com a Dalila, com você. É muito tempo. Isso é realmente muito tempo. Eu fico muito feliz com isso. Não, e a gente poder enaltecer uma história como essa sua aí de uma longa jornada, trabalhando aí com o mercado do luxo, mas muito mais do que trabalhar com o mercado do luxo, aprendendo com os conceitos do mercado do luxo para levar para as empresas, para os seus clientes, para a comunidade toda, para todos os lugares que você passa, poder levar todo esse teu conhecimento. E, cara, quero começar, né, pela tua famosa frase, né, a mais famosa de todas, né? O paladar não retrocede. A frase que deu o tema do teu livro, né? Um livro que eu devo ter lido já umas 2 ou 3 vezes. A gente sempre volta lá, dá mais uma olhada, porque são muitas informações tão relevantes. E por trás dessa frase, né, o paladar não retrocede, fala um pouquinho sobre ela aí, o que te levou a chegar nessa frase, que é o teu mote de vida, assim, né, o paladar não retrocede, o que está por trás desse conteúdo? Você sabe, André, que... primeiro, mais uma vez, tá, André? Obrigado. É realmente um prazer muito grande manter as nossas trocas profissionais durante todos esses anos e agora ter a chance também aqui de participar dessa iniciativa nova sua, da Dalila, do podcast. É tão interessante, André, primeiro que há uma natural percepção de muitas pessoas, e isso é natural, né? Que acredito que essa frase foi uma jogada inteligente minha de criar o título do livro e a capa do livro, O Paladar Não Retrocede. E, na verdade, não foi assim, né? Essa é uma frase que acompanha basicamente a minha trajetória profissional há mais de 20 anos. O livro tem 5 anos. E não fui eu. Inclusive, eu gosto sempre de deixar isso claro, que não fui eu que tive a ideia de botar essa minha frase, essa minha expressão na capa do livro O Paladar Não Retrocede, até meio que ser um pouco do mote do livro como um todo. Isso veio do Leandro, que trabalha comigo há 13 anos. O Leandro é meu gestor na área de conteúdo, de conhecimento, que a gente chama da Luxury Academy. E o Leandro, inclusive, é quem está escrevendo comigo o nosso segundo livro, que vem no mês de novembro de 2024, né, desse ano. Então, quando nós já estávamos com o livro todo pronto, literalmente pronto, com a editora já preparada para fazer a impressão, faltava a capa. E eu não conseguia chegar na reflexão da capa, eu não conseguia chegar no título do livro, realmente não conseguia chegar. Eu tinha um pouco de noção do que eu tinha pedido à editora para ser uma capa diferente, até daquilo que a gente faz, né? Então, aí a editora veio com a questão do touch, do toque e tal, e aí o Leandro, em uma reunião, do nada ele falou: Fê, por que você não coloca O Paladar Não Retrocede, que é a sua frase, a sua expressão fundamental? E ali surgiu exatamente a coisa. Que bacana. Essa é uma frase, André, uma expressão que ela determina basicamente quem eu sou profissionalmente e na verdade, o meu grande... talvez seja o meu grande mantra profissional. Eu verdadeiramente acredito profissionalmente e pessoalmente que nós somos educados pelo diferenciado. Que nós somos resultados, todos nós somos resultados de uma série de impactos que vão fazendo com que as nossas expectativas se tornem mais elevadas, que a gente se torne mais exigente. Então, eu costumo dizer que nós somos resultados do quichute que a gente usou quando a gente era criança, do bamba que a gente usou. Nós somos resultados das viagens que nós fizemos em algum momento das nossas vidas. A gente foi educado pela comida emocional que a sua mãe fazia, ou que os nossos avós faziam. E isso é assim com produtos e serviços. E todas as vezes que nós nos surpreendemos com um produto, com um serviço, com um atendimento, com uma experiência, esse é um novo ponto de partida. Isso passa a ser a sua referência daquilo que você tem como referência de expectativa. Então, essa frase, o paladar não retrocede, ela é essa expressão que eu uso, que nós somos educados pelo belo, pelo diferenciado, por todos aqueles que, através de produtos, serviços ou atendimentos, nos tornam mais exigentes. Cara, você sabe que eu vejo que tem um nível de profundidade muito grande nessa frase, né? Paladar não retrocede. Quando eu tive contato com essa frase lá atrás, quando quando tu me apresentou para esse conceito, para esse conteúdo,
a gente acaba que tudo na vida acaba sendo dessa forma, né? A gente é levado a novas experiências de vida, a gente é levado a novas oportunidades de experienciar novas situações. A gente como cliente, né? Nós como clientes, muitas vezes a gente se depara com serviços melhores, com experiências melhores, ou numa viagem, né? Quem nunca, né, viveu uma experiência acima da média, e aí você fala, pô, isso aqui faz todo sentido, que eu não quero voltar para trás, não quero dar um passo para trás. Né? E não volto, André. E talvez um dos meus maiores cuidados em relação a isso é que isso não tem a ver com o luxo, isso tem a ver absolutamente com tudo. Não importa em que posição da cadeia social você está. Todo mundo, uma vez que é impactado e tem a chance, né, de vivenciar, experimentar algo diferenciado, não tem condição, né? A nossa modelagem de expectativa, ela é totalmente alterada. Sim. Então, e quando você diz assim, tem um nível de profundidade, tem que ter, André, até porque no meu caso, e você, né, que me conhece há muitos anos, eu tenho muita dificuldade com a superficialidade, com o básico, com o trivial, as frases feitas, as frases de impacto. Eu não sou esse indivíduo, né? Eu preciso ter fundamentação. Então, não é o planejado, né? E os nossos, aqueles, né, que estarão aqui conectados conosco de alguma forma, assistindo esse podcast, não existe aqui uma preparação prévia, não existe uma conversa, né? Sentamos aqui e estamos conversando. Mas eu vou te dizer, André, é algo, né? Quando alguém tem a chance, né? E aqui não é nem de longe jabá, mas quando alguém tem a chance de experimentar numa vestimenta, uma malharia, uma malha que te dá um nível de usabilidade, conforto e aconchego, né? Um plus da Dalila, cara, não tem condição, né? Você pode nem mais, você pode até não ter a chance de comprar aquilo, mas você vai ficar com aquilo registrado. Aquilo passa a ser uma diferenciação do toque, da usabilidade, da vestibilidade. Eu fiz um comentário com você, desde que eu descobri, eu fiz isso hoje com você, desde que eu descobri camiseta polo sem gola. Sim. Eu tenho dificuldade hoje de botar uma camiseta polo com gola. Você muda as coisas, né? Você muda, né? Te dá um outro start, né? Te dá uma outra conexão. E você sabe que, você falando dessa questão da Dalila, só fazer um adendo rápido aqui, eu sempre, não sei se sempre, mas especialmente depois dessa nossa aproximação mais forte, que a gente tem uma proximidade já de 20 anos, mas eu acho que foi em 2019 ou 2018 anos, que a gente voltou que a gente a ter resgata e faz isso de forma mais significativa. Exatamente, uma grande aproximação. E eu tenho um conceito de a gente procurar trabalhar as questões na Dalila com a questão do orgulho. Né? A gente ter o orgulho de poder fabricar algo que, a gente, de fato, se orgulha em usar nós mesmos como clientes do nosso próprio produto, né? Que a gente se orgulhe daquilo que a gente faz e que a gente possa construir todos os dias histórias de sucesso no nosso cliente. Né? De ver que o nosso produto chega no nosso cliente e que tem um resultado acima da média, que girou na loja porque tem um toque superior, porque tem um brilho superior. E que surpreenda, André. Talvez essa... que essa é uma disciplina, né? Que você tem, é uma disciplina do seu time, é uma disciplina da Dalila, até onde vocês chegaram é resultado disso, mas não há dúvida alguma, né? O posicionamento que a Dalila tem no mercado é resultado dessa entrega. Mas tem algo que para mim é fundamental, André, e você já ouviu isso de mim diversas vezes. Essa obstinação que se tem de ser melhor, superior, na verdade a gente tem que ser obstinado em ser diferenciado. Garanta com que seu produto, seu serviço seja no mínimo excelente, mas seja obstinado que ele entregue alguma diferenciação. A competitividade está na diferenciação. E é onde que algumas empresas conseguem se destacar, que é o caso da Dalila. Não é apenas apresentar um produto bom. Isso são muitas. As oportunidades que se tem no mercado, são muitas empresas que fazem excepcionais trabalhos. Mas aonde que a gente consegue verdadeiramente criar uma diferenciação, seja ela qual for. E aí sim a gente consegue alcançar aquele patamar que é muito, muito particular. Sutil, aquela talvez. Diferenciação sutil que você fala, cara, aqui tem algo que eu prefiro, que eu escolho.
essa preferência e escolha faz com que até a gente se coloque numa posição de fazer, inclusive, pagar um pouco mais pelas coisas. Porque quando entra na nossa decisão emocional das coisas. Perfeitamente. Ô Ferreirinha, cara, de novo, né? Te conheço há muitos anos e conheço tua história, mas sempre é legal a gente relembrar, né? Eu sempre descubro coisas novas. Como é que tu foi parar nessa história, cara, MCF? Que eu sei a história da tua família, era muito improvável tu construir a tua jornada da maneira como tu construiu, e as coisas foram acontecendo na tua vida de tal maneira que hoje tu tem lá a MCF, com tanta gente que depende de ti, das tuas ideias, do teu negócio, né? E tu influencia e impacta positivamente tantos negócios ao redor do mundo, né? Tu não para, né, cara? Sempre que eu te mando um WhatsApp, nunca sei em qual país do mundo que tu tá. E, inclusive, é um privilégio a gente tá vivendo esse tempo juntos aí, já há alguns anos de trabalho muito próximo. Mas me conta um pouquinho como é que esse improvável se tornou possível. Você sabe que talvez eu nunca tenha... Engraçado, né? Talvez eu acho que eu nunca tenha colocado diante dessa perspectiva, né? De verdadeiramente ou o impossível, ou o improvável se tornou possível e se tornou verdadeiramente um fato. André, assim, a única coisa que eu consigo talvez deixar claro que talvez são algumas fantasias que são criadas, que não é diferente para ninguém mais, e não é diferente para outras pessoas e para você seguramente. Eu tenho um cuidado muito grande de tirar uma fantasia que se cria aonde é assim, tive sorte ao longo do caminho, não tive nenhuma sorte ao longo do caminho. Tudo aquilo que eu conquistei, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer, e falo isso de forma muito segura, muito imperativa. Ela é resultado de trabalho, ela é resultado de disciplina, ela é resultado de foco, ela não é resultado porque eu fui abençoado. E quando eu levo para as questões espirituais ou religiosas, nem de longe eu acho que a gente recebe as coisas. Eu acho que a gente tem teorias do merecimento, você faz por onde, você vai sendo abençoado, você vai sendo aí potencializado. E a outra coisa é que também ninguém me deu nada, né? Eu venho de uma situação absolutamente, totalmente, como você diz, improvável, né? Eu venho de uma estrutura familiar muito simples, de uma cidade que é o segundo maior município do Rio, o segundo município mais pobre do Rio de Janeiro. Na verdade, está entre as 5 cidades mais desconstruídas socialmente do Brasil, que é São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Absurdo. De uma família imigrante, de pais com educação muito básica, só alfabetizados e nada mais do que isso. Meu pai, que era dono de um botequim durante 44 anos, claro que essa história do Ferreirinha do Luxo, ela cria quase que uma necessidade em muitas pessoas de justificar aquilo que eu consegui. Então, eu já li diversas coisas, das coisas mais incríveis do mundo, onde as pessoas dizem que eu vim de uma família que meu pai era dono de um restaurante. Meu pai nunca foi dono de restaurante. Meu pai foi dono de um boteco. A minha mãe doméstica, costureira. As histórias que são basicamente da grande maior parte das pessoas no Brasil, né? A gente tem que lembrar que o Brasil é esse, o Brasil não é das histórias tão incríveis. Sim. E fui office boy, trabalhei em hotel como recepcionista, entrei como estagiário numa empresa de tecnologia de informação americana, um grande grupo. Na verdade, eu entrei estagiário sem ter um pouco da noção, né, o que era essa empresa, não sabia nem falar o nome da empresa. Eu não sabia mesmo falar, não sabia nem que existia essas coisas. E tive uma trajetória com eles, entrei como estagiário, mas finalizei como o primeiro latino-americano a alcançar uma posição global na empresa. Eu fui embaixador global de inteligência de desenvolvimento de negócio e marketing morando no Texas. Entrei como estagiário, saí como diretor-geral de marketing, comunicação e business development, novos negócios para essa empresa na região do Brasil, mas atuando pontualmente na América do Sul. Depois entrei no grupo LVMH e existe essa prerrogativa dizendo como é que eu fui parar no grupo LVMH, o grupo Moët Hennessy Louis Vuitton, a maior corporação de luxo do mundo. E também existe essa quase necessidade de se criar a fantasia. Como é que eu cheguei no grupo LVMH? Na verdade, eu nem sabia que existia esse grupo. Eu não sabia nem falar o nome Louis Vuitton. Incrível, eu não tenho vergonha de dizer. Eu não sabia se chamava Louis Vuitton, não sabia se existia. Eu nunca tinha ouvido falar. Esse é o ponto fundamental. Isso não fazia parte da minha vida. Eu não tinha nenhum. E, na verdade, eu não cheguei no grupo LVMH. Eles chegaram em mim. Uma empresa de headhunting francesa, de seleção francesa, chamada Adecco.
que procuravam um executivo na América do Sul. E eu entrei nesse processo de seleção dessa empresa. Incrível. E participei de um processo de seleção mundial, era para cuidar da América do Sul, um brasileiro, eram a Argentina, Chile e Brasil que estavam dentro desse processo para encontrar um executivo. Fiz 18 entrevistas, um inferno de uma quantidade de entrevistas na França. Eu não sabia nem a roupa que usar. Eu não tô mentindo, André. Talvez seja a primeira vez que eu falo sobre isso publicamente. Eu contratei um amigo, não era nem amigo, eu contratei uma pessoa de mercado que depois se tornou amigo, para ele me falar o que eu ia usar na entrevista. Na semana que eu ia ficar, eu tinha 18 entrevistas agendadas. Eu não sabia nem a cueca que eu tinha que usar. Eu não tinha a mínima noção. A mínima noção. Então, isso é um processo de via dupla, né, André? Porque você é selecionado, mas você também seleciona. Porque não é que a LVMH era a minha única opção na vida. Eu tinha saído da IDS para voltar para o mercado. E o que tu entende que eles viram em ti naquele momento? Para você ter sido escolhido como o executivo da Louis Vuitton, aquele grupo gigantesco, tantas entrevistas, o cara saindo lá do interior do Rio de Janeiro. Você sabe, são tantas entrevistas e são tantas entrevistas e oportunidades de conversa, eu acho que nunca ninguém me fez essa pergunta. É mesmo. Olha, André, é assim, eu tenho que olhar para trás e entender que eu fui office boy no Rio de Janeiro, né? Eu trabalho desde os meus 9 anos de idade. Eu trabalhava no botequim do meu pai. Existe uma crença que eu fui parido na Louis Vuitton, né? Que na verdade eu fui gerado, parido na Louis Vuitton, né? E na verdade eu não fui, né? Acho que as experiências que eu tive lá atrás, elas primeiro me moldaram, mesmo que tenham sido trabalhando como recepcionista de um hotel, mas eu trabalhava em um primeiro flat service do Rio de Janeiro e eu tinha já uma fluência de inglês, meus pais só entendiam educação, né? Eu não tinha bola, não tinha bicicleta, não tinha viagem, mas datilografia tinha. Curso de programação, que nunca na vida usei isso, tinha. Curso de inglês, direto. Então, eu era um indivíduo que entendia o tempo inteiro que aquilo que eu poderia fazer era me superar. Eu vou te fazer um comentário muito rápido, André, muito rápido, que também eu nunca falei isso publicamente, isso vem na minha cabeça agora. Depois, uma das minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, uma delas vai ouvir isso. Dona Lourdes, você vai ouvir isso. Ela já ouviu diversas vezes, mas ela vai ouvir. Atenção aí, Dona Lourdes. Não, vou falar, minha irmã Lourdes. A minha irmã Lourdes, quando eu trabalhava em um hotel, recepcionista, baladeiro, ficava madrugada nas boates, nas discotecas, aí virava à noite, ia trabalhar no hotel, eu dormia na recepção, era um inferno, um drama de comandar, era uma outra história, um outro podcast. A minha irmã, um dia, essa minha irmã, eu tenho 2 irmãs mais velhas do que eu, uma mais nova, essas 2 irmãs são gêmeas, e essa primeira, a Lourdes, ela tinha assim já se formou em nutrição, ela já trabalhava nos locais bacanas, bem diferente de eu das minhas outras irmãs. Uma irmã mais nova tinha uma escola, a outra professora importante do mundo do meio, ela era o grande nome da matemática. Olha. Essa minha irmã, como professora. E essa que era nutricionista, que trabalhava nos locais bacanas, um dia ela reúne o meu pai no quarto, numa discussão enorme, e ela me dizia que eu tinha que dar um jeito. E ela falava com meu pai pegando aquela onda, dizendo, você tem que botar na sua cabeça o que você vai ser para a sua vida. Caramba. Você é um indivíduo que não tem responsabilidade, você fica nessas noites, nas madrugadas, você trabalhando num hotel, etc. Eu vou falar o seguinte, Lourdes, veja esse puxão de orelha lá atrás. Então, serviu, hein? Serviu. Não sei se serviu ou se fui coisa. Mas eu vou te falar, André, que talvez quando eu olho para trás, eu acho que talvez a Louis Vuitton viu uma situação que eu só vim descobrir um pouco depois. A Louis Vuitton estava já no Brasil, na América do Sul, ela estava, as pessoas acham que eu trouxe a Vuitton, não trouxe nada, a Vuitton estava no Brasil de forma incipiente, estava na Argentina iniciando, estava no Chile, basicamente tinha aberto uma loja há 20 dias, quando eu juntei. E eles estavam numa situação absolutamente ruim e complicada de resultados, que isso não me foi aberto naquele momento. Eu acho que talvez eles tenham entendido ali um indivíduo que eu fui um self-made. Eu fui um indivíduo que fiz as minhas coisas acontecerem. Incrível. Eu entrei como estagiário numa empresa que foi a maior empresa do mundo, a IDS, Electronics Data Systems. Ela foi a maior empresa do mundo.
E eu saí como um diretor, eu era um diretor executivo corporativo global da IDS aos 25 anos de idade. Aos Incrível. 24, 25 anos. Então, A eu tua acho que história é isso, sabe? é uma história que mostra assim que nada é impossível. O Não, improvável não. pode ser viável, Não. né? Isso não quer dizer que fica... E a tua resiliência, né, Eu cara? acho que é isso, sabe, André? Em hipótese alguma, eu estou dizendo que todos conseguem ter a mesma luz ao sol. Mas eu estou dizendo que todos aqueles que entenderem, ninguém faz por nós aquilo que a gente é capaz de fazer por nós mesmos, né? Alguns mais, alguns menos, alguns com mais limitações, outras menos. Mas assim, cara, eu não estudei nas melhores escolas, eu não tive intercâmbio, eu nunca viajei internacionalmente até eu trabalhar e ser transferido. Eu não viajei internacional porque eu tirei férias. A minha primeira viagem internacional é que eu estava sendo transferido de uma empresa, da empresa para os Estados Unidos. Então, eu não tive uma exposição social nem educacional de ponta. Eu não tive, então eu tive que fazer acontecer. Muito bacana. A tua história por si só já é uma aula, já é uma inspiração. Legal. E aí, de lá, a MCF. E a MCF também é uma outra história, André, que também, né, é natural. E eu entendo por quê. As pessoas criam necessidades para justificar as coisas. Então, existe em algumas pessoas uma crença quase que absoluta e cristalizada que eu fui um visionário, que eu empreendi porque depois de uma vida de executivo, e eu lido com isso diariamente, né, de diversos ou conhecidos de mercado, ou amigos de mercado, que vão se movimentar para o empreendedorismo porque eles não querem mais os seus ambientes aonde eles estão. Empresas tóxicas, líderes tóxicos, porque não conseguem mais viver à base das hierarquias corporativas, etc. Eu nunca tive isso. Eu saí da IDS porque eu quis, e essa também é uma fantasia que eu gosto de quebrar. Eu nunca fui demitido na vida, eu saí, não achava que era mais... Não falava mais comigo, dialogava comigo. Eu saí da Louis Vuitton porque eu quis. Eu estava no meu melhor momento corporativo. Eu já era um líder global do grupo LVMH, estava entre os líderes mais eficientes do mundo. Mas em algum momento as desconexões começam a acontecer e você tem que dizer, eu nunca projetei nas empresas, e falo isso para meus funcionários da MCF, não projetem em mim a gestão da vida de vocês. A gestão da vida, da nossa vida somos nós. Bacana isso. Nós temos que estar do lado criando oportunidades. Mas eu não sou responsável pelo desenvolvimento integrativo das pessoas. Eu não posso ser. Eu estou aqui para criar oportunidades, favorecê-las. Cada um tem que fazer o seu futuro por conta própria, né? Criar ambientes, mas eu digo para eles, eu digo para os meus funcionários, eu não tenho nenhuma preocupação pelo tempo que vocês estarão comigo. Mas eu exigirei que esse tempo que vocês estejam comigo seja feita na excelência, no comprometimento máximo, na exaustão das oportunidades e nas possibilidades, até o momento que isso seja favorável. É uma oportunidade para a própria pessoa isso. Exatamente isso. E, na verdade, eu faço aquilo que eu entendi na minha vida profissional. Então, eu não me tornei um empreendedor, porque eu não queria mais trabalhar na hierarquia e abrir a minha empresa. Não foi nada disso, André. Eu saí da Louis Vuitton. Quando eu saí da IDS para a Louis Vuitton, eu tirei um ano sabático. Um ano, me permitia. Eu fiquei viajando pela Europa um ano. Foi um período que meu pai até faleceu. E mesmo assim eu me mantive. Foi um outro drama familiar. Porque... Você vem da estrutura que eu venho, eu já tinha saído de uma empresa global e existia uma pseudo-crença que eu tinha que dar continuidade ao botequim do meu pai lá em São Gonçalo. Mas natural, né? Família, amigos, né? Claro. Essa dinâmica toda. Eu mantive o meu sabático, mesmo debaixo de todas as pressões, viajei por quase toda a Europa, 18 países, que eu não conhecia, que eu não dominava. Saí da Louis Vuitton para novamente fazer um sabático. Eu saí da Vuitton, programado, me preparei um ano, tudo isso organizado corporativamente, saí numa quinta-feira, tudo devidamente estratégico. Sou um indivíduo estratégico. Saí na quinta, saí da quinta do escritório, fui diretamente para Guarulhos, aeroporto, fui para Fernando de Noronha. Eu fui verdadeiramente para me desconectar por um todo e comprei no aeroporto, falo essa história, poucos sabem, mas falo essa história. No aeroporto eu comprei os dois ou três, nem lembro, dos livros do Harry Potter que tinham sido lançados, comprei para ler aquele negócio, para me desconectar como um todo. 12 dias, e eu ia tirar 6 meses, André. Eu falei, eu só vou voltar para o mercado no ano seguinte. Foi proposital, eu falei, vou tirar 6 meses. Em que ano foi isso, mais ou menos?
Não, isso tem 24 anos atrás. Caramba. A minha empresa tem 23 anos. Exatamente isso, 24 anos. Sim. Porque a gente está indo para 24 anos agora da empresa, esse período aí. André, 12 dias depois, o meu celular, na época, celular só tinha SMS, cheio de SMS. E eu não respondia aquela coisa, porque eu não queria. Eu estava totalmente com ele. Era jornalista, aquela coisa de saída da Vuitton, né? Por causa da Vuitton. Uma daquelas mensagens constantes era do Paulo Scaff. Paulo Scaff, na época, era o presidente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Perfeito. O Paulo Scaff tinha recebido uma orientação do governo federal, era o governo de Fernando Henrique Cardoso. Eu não lembrava dessa história, hein? Governo Fernando Henrique Cardoso, ministro Sérgio Amaral, que era o ministro da Indústria e Comércio Brasileiro, e tinha uma ministra de apontamento, não uma ministra de carreira, não era uma ministra de decisão política, que se chamava Dorothea Werneck, que foi uma das grandes mulheres desse país, foi uma das grandes cabeças mercadológicas do Brasil. A Dorothea Werneck, no Ministério do Sérgio Amaral, criaram o que veio a ser a primeira agência de promoção às exportações brasileiras, a Apex. Apex. Que até hoje é um dos órgãos mais importantes brasileiros. Seguramente. A Apex estava surgindo. A Dorothea Werneck, por alguma razão que até hoje para mim não é claro, ela acompanhava o meu trabalho. Quando eles souberam da minha saída da Vuitton, eles pediram, porque acho que nem todos talvez que estejam assistindo, a Apex ela não lida diretamente com as marcas nem com as empresas. Ela lida através das entidades de classe. Sim. Então eles demandaram ao Paulo Scaff e à ABIT que eles teriam o primeiro trabalho organizado de institucionalização de marcas brasileiras que dialogavam com um pouco mais de valor agregado, de diferenciação, de design, seja lá o que for, em Paris. Olha só. Na Embaixada Brasileira de Paris. Seria o primeiro evento internacional talvez assim, de reverberação significativa. Talvez eu nunca tenha contado isso de forma tão clara assim. E a Dorothea Werneck, o governo, a Apex, Paulo Scaff me chamaram para eu coordenar esse projeto. Que bacana. Então, a primeira coisa que eu gosto de dizer é o seguinte: a MCF não é uma empresa resultado de um visionário. De um planejamento. Não. A MCF, e não era o meu plano. Eu decidi entrar nesse projeto para coordenar, porque, poxa, acima de tudo era uma deferência, era uma oportunidade única, singular. Então, deixa eu dizer claramente para você. A MCF surgiu, André, porque eu fui obrigado a abrir uma empresa para emitir nota fiscal para ganhar desse projeto. Então, mas a minha ideia era, eu vou coordenar esse projeto, que era um projeto de 3, 4 meses, e volto para o mercado no ano seguinte. Esse projeto de 3 meses, eu fui consultor da Apex e do governo federal 5 anos. Então, caramba, que legal, cara. Um ano após isso, um pouco nesse tempo talvez, eu comecei a entender porque existia uma manifestação do mercado, de pessoas próximas, empresários, etc., que tinham muita curiosidade de entender como é que tinha sido o meu percurso na Vuitton, porque a Vuitton explodiu. Olha. A gente cresceu muito na América Latina, foi o maior crescimento mundial da Louis Vuitton. Mercados pequenos, base muito pequenas, né? Muito cuidadoso, né? Porque tem pessoas que dizem que o Brasil é tão incrível, vamos menos. Mas a Vuitton teve o maior crescimento exponencial do mundo durante aquele período meu e do meu time, né? Não é uma coisa minha, mas daquele time que eu fui capaz de liderar e gerenciar. Então, tinham algumas marcas e empresas que falavam, pô, Veneza, compartilha um pouco, conta um pouco da sua história. Então, naquele exato momento, eu entendi que existia ali algo que poderia acontecer. E aí, a MCF, da forma que ela existe hoje, há quase 24 anos, ela inicia há quase 2 anos, um pouco depois, ou seja, há quase 20 anos atrás, dos meus 23, quando eu decidi colocar esse grupo de pessoas, que eram empresários, que eram gestores de marcas, né? Eu consegui uma sala emprestada da faculdade Anhembi Morumbi. Olha só, rapaz. E durante 3 meses eu criei um curso, entre aspas, que na verdade não era nem um curso. Eu compartilhava as práticas, o que a gente tinha feito, de que forma que a gente tinha pensado os mercados, etc. Então, o curso que existe hoje, que é o curso de inteligência de gestão de luxo,
que é o curso Benchmark, que é o primeiro curso das Américas, que é um curso que roda há 20 anos na MCE, inicia dessa forma. O curso de 2 dias é o curso que foi de 3 meses. Só que naquele exato momento, eu percebia que ali tinha talvez uma chance, mas eu demorei muito tempo para absorver essa questão de consultoria. Porque como eu era executivo, me irritavam as consultorias que entregavam notas fiscais, entregavam conceitos, mas não entregava verdadeiramente uma prática genuína, né? Então, a MCF surge dessa forma. Cara, que história linda. E a casa MCF chegou quando? Ela chega exatamente... André, não sei nem como é que você estava. Eu não sei se você se preparou para isso ou não. Não, tô batendo papo aqui. Porque, na verdade, você está fazendo perguntas que são perguntas muito interessantes. Que, porra, tantos anos conversando com você. Nem jornalista me faz umas perguntas tão inteligentes. Na verdade, aqui eu tinha um roteiro, mas. Eu vou te falar o seguinte, André. A MCF surgiu na minha casa, no meu apartamento. A primeira funcionária que eu contratei veio 2 anos depois, que foi a Catinha, que você conhece, a Catinha Rocha, que é meu cotoquinho. Não, você tem um time espetacular. Que é minha gestora de administração, coordenador do escritório. Só que a Catinha era minha copeira de Vuitton, tá? Ela é outro exemplo. Você não me sou contou. Eu, é espetacular. Isso é ela história era de transformação. Copeira, faxineira, tá entendendo? A vida das pessoas sendo Exatamente transformadas. Isso. Foi copeira, faxineira. Bem, ela foi a primeira, e eu vou te falar por quê. Porque naquela época eu tinha quase um time de quase 200 pessoas na América Latina, e eu lembrei. Eu tinha que contratar a minha primeira funcionária. A minha primeira funcionária. 2 anos depois, eu era sozinho, né? 2 anos depois. E eu tinha que contratar alguém que eu queria que tivesse uma pessoa que não fosse apenas a minha funcionária, mas fosse uma pessoa que me protegesse, que fosse... era o início de uma história. E eu liguei para a Martina, que até hoje está comigo, quase 25 anos da vida profissional comigo. Eu falei, Martina, você lembra onde está aquela Catinha? Que era essa menina da loja da Doc Lobo, em São Paulo. Aquela menina era copeira, faxineira, que quando eu entrava na loja, cara, ela mudava a minha vida, com um sorriso, com uma atitude, ela deixava o balde de lado, ela deixava... Ela deixava o tabuleiro. A essência das pessoas, ela não muda, André, né? Vou te falar. Essa menina era copeira, faxineira, tá? E foi se desenvolvendo bem. Essa história. Catinha inicia, meu apartamento, começa a história. André, passam-se alguns anos... Teve um dia que eu acordei, tinham 18 pessoas dentro do meu apartamento. Eu não podia sair de cueca, eu não tinha condição de ir ao banheiro. A Dina, que você também conhece, trabalha comigo há 27 anos, ela parecia já um restaurante profissional dentro de casa, porque ela cozinhava o almoço para todo mundo, né? Então ela fazia o café da manhã, o almoço. Cara, um dia eu acordei com aquilo, falei, cara, você tem que buscar uma coisa. Mas não dá mais, assim mas não eu dá vou mais. te falar claramente onde foi, aonde foi. Eu tentei encontrar esse executivo novamente, porque eu queria agradecê-lo, André. Eu tive essas coisas na minha vida, desde um professor, alguns eu consigo agradecer, outros eu não consegui encontrar. Mas eu vou te falar claramente o que aconteceu. Eu já tinha descoberto a casa, eu sabia que eu queria casa, eu não queria prédio, eu não queria portaria, eu queria uma casinha, porque é o meu estilo, essa coisa toda. André, eu já tinha casa, mas eu não tinha dinheiro para manter. Eu não tinha ainda. Eu tinha a casa alugada, construção, mas ia demorar muito para mim botar mobiliário, essa coisa toda. Acontece uma coisa. O Santander, na época, HSBC, na época, entra em contato que eles queriam um trabalho conosco. Estou falando isso de basicamente, hoje a casinha vai estar com 18, 19 anos. Basicamente isso, a gente tem 23, a casa surge 4 ou 5 anos depois que a MCF já existia. A HSBC entrou em contato querendo um projeto. Porra, HSBC, né? Tal. Só que aí eu recebo uma ligação de um executivo do HSBC que diz o seguinte: aonde é seu escritório para fazer a reunião? E agora? Eu falei, porra, não posso fazer em casa. E aonde eu fazia reuniões era numa cafeteria. É literalmente isso, tá? Era numa cafeteria perto da minha casa, onde era o meu apartamento, que eu ia fazer reunião com as pessoas lá, porque eu não levava as pessoas para dentro da minha casa, porque aquilo parecia um par de dinheiro, né? André, o que eu fiz? Entrei em contato com alguns, cenografei a casa. Eu cenografei a casa. Cenografei a casa com mobiliário na sala, cenografei a casa com, sei lá, na época, eu nem lembro muito bem disso, máquina de café, seja lá o que for. A Catinha, meu braço direito ali, a coisa toda. Algumas pessoas do meu time. Eu peguei emprestado mobiliário na casa, a pessoa chegou, eu expliquei que nós estávamos em processo de mudança, que aquela era o nosso escritório, que a gente estava se preparando. Ok, saiu o contrato, a gente fez projeto com a HSBC. O presidente do HSBC, na época, que depois eu ainda tentei
bem, não importa, algumas outras vezes, esse presidente com esse executivo um dia olham para mim e falam o seguinte: Feirinha, deixa eu te falar uma coisa. Se você, dessa forma que eu vou te dizer, se você fosse daquelas profissionais que tivessem exatamente dessa forma, ou em garagem, ou fazendo reuniões em cafeteria, dessa forma, ou em reuniões de cafeteria, etc., nós não teríamos contratado vocês. Olha só. Visão além do alcance. Porque para nós era fundamental contratar uma empresa que tivesse uma estrutura. É a visão daquele momento, né? O que precisava para aquele momento. Vou te falar, cara, o meu acelerador da casa foi o HSBC, na Incrível. época, Que história que incrível, demandou que eu tivesse um escritório para eles fazerem reuniões. Para fazer uma reunião de aproximação, porque se eu não tivesse o escritório, não aconteceria a reunião. Cara, e a gente vai se deparando com desafios em diferentes momentos da nossa vida, né? E de diferentes tamanhos. Hoje, imagino, o tamanho dos teus desafios são diferentes do que eram naquela época. Mas sempre teve, né? Cara, como é que a gente se vira nos 30? Quando a gente quer fazer acontecer, a gente faz, cara. Ô, André, olha, você não vem dessa época, você não vem, né? Aqui fica mais claro, cuidado com a época, vamos ver. Você não vem dessa época, onde não existia o telefone celular, e a evolução foi quando a gente tinha um inferno de um aparelho chamado pager, que era o bip. Cara, eu trabalhava na IDS, já tinha voltado dos Estados Unidos, tinha que cruzar para a região do ABC em São Paulo, a região de São Caetano, porque é onde estava a GM, a IDS era uma subsidiária da GM. Aquele bip tocava, ligar urgente, ligar urgente, ligar urgente. Mas você ligava da onde? Não existia, você tinha que encontrar um posto de gasolina, parar no posto, comprar ficha, comprar cartão para ligar urgente para aquilo que estavam te bipando. Então, vou te falar uma coisa, né? A gente conseguiu passar por todas essas coisas. Nossa Senhora. Não vai passar por outras. Você tinha que descobrir onde tinha um orelhão para responder uma ligação urgente. Olha que loucura. Agora, Fê, deixa eu explicar aqui para quem está ouvindo a gente, porque é muito importante contextualizar, sabe? O Ferreirinha tá falando aqui com essa simplicidade toda e contando história, que estamos enaltecendo histórias, né? Coisa maravilhosa. Fantástico isso. Mas o Ferreirinha é um cara que hoje, né, no momento atual, ele gerencia a MCF, né, o executivo da MCF, o fundador, né, e é produto na MCF também. Então, ao mesmo tempo que ele faz o gerenciamento do negócio dele, ele também tem que estar comercializado. Ele é comercializado, dá palestras, workshops, consultorias ao redor do mundo, né? E aí, Fê, assim, minha pergunta para ti é a seguinte: tu atua em todos os tipos de segmento. Hoje a MCF atua em todos os tipos de segmento que pode se imaginar, né? Desde, sei lá, área financeira, passando pela moda, passando por mobiliário, passando por área de serviços diversos, todos os tipos de indústria, B2B, B2C. E, mais do que isso, você vivencia culturas muito diferentes. Então, você está vivenciando segmentos muito diferentes e vivenciando culturas absolutamente muito diferentes. Você faz trabalhos em países dos mais diversos tipos aqui, você pode falar um pouquinho. E, além disso, tem o nosso Brasilzão, né? Você está em todos os interiores. Teve uns dias atrás que a gente se falou. Acho que em um mês você tinha rodado, sei lá, mais de 10 estados diferentes do Brasil. Isso é uma coisa muito frequente, comum para você, né? Cara, dentro desse contexto, segmentos diferentes, culturas diferentes, pelo mundo, pelo Brasil, o que tu tem enxergado atualmente como problemas que são comuns a todos? O que você enxerga como, assim, tendências que todos os segmentos você passa, conversa com executivos diferentes, pessoas de diferentes áreas da hierarquia das empresas, e o que você enxerga como problemas comuns a todas essas situações? Olha, André, talvez o primeiro ponto que essa diversidade de atuação cultural, regional, setorial, ela primeiro, eu vejo que isso, propositalmente ou não, é um respeito àquilo que eu sou, inclusive, eu sou fruto disso. Eu sou fruto de pais imigrantes, eu sou fruto de pai de um dono de um botequim, de uma mãe doméstica, eu sou fruto de uma cidade muito pobre. Então, a primeira coisa é que eu respeito talvez aquilo que eu sou. Eu venho disso, eu sou isso. Eu acredito nessa diversidade, eu acredito nessa pluralidade. E verdadeiramente, assim, André, eu acredito verdadeiramente que a explosão das oportunidades e as possibilidades criativas,
criativas, sejam elas qual forem, né? Inovativas, evolutivas, disruptivas, elas são resultado de uma pluralidade de cabeças, de pensamentos. É isso realmente que move. Eu acredito fortemente nisso, né? Nos perfis diferentes, nas culturas diferentes. Então, olhando para isso, eu vou te falar de imediato, talvez, 2 coisas que me ocorreram aqui. A primeira delas é que, olhando para o Brasil, principalmente para o Brasil, o Brasil não conhece o Brasil. Olha, que existe uma música brasileira que diz isso, né? Desde lá de trás, épocas de Elis Regina, o Brasil não conhece o Brasil. O Brasil é um dos países mais complexos do mundo, porque o Brasil tem uma dimensão continental, só que não é apenas uma dimensão continental. A Antártica tem um espaço territorial muito grande. Os Estados Unidos têm um espaço territorial muito grande. Nós podemos olhar países pelo mundo que têm espaços territoriais muito grandes. A China tem um espaço territorial muito grande. México tem um espaço territorial importante. O Brasil não é apenas um país continental pela sua extensão territorial, que é enorme. Né, que do sul do Brasil, da onde nós estamos aqui hoje, a Amazonas, são 8 horas de voo, né, são 6 horas de voo. É muito complicado entender isso, né? Isso é o tempo que você rasga a Europa inteira. Você está falando dentro de um mesmo país. Mas o Brasil, a principal complexidade brasileira, André, é que o Brasil é um país que entrega genuína oportunidades mercadológicas em todas as regiões. Perfeito. E isso é raro, porque você está na China, que é um país hoje brutalmente importante, mas a geração verdadeiramente das oportunidades das riquezas está concentrada em 5, 6 cidades. Você pega o México com todo o seu poder, porque o México é muito poderoso, com o Brasil, são as 2 forças da América Latina, tirando a parte de turismo do México, é tudo muito concentrado em 3 cidades. Cidades do México, Monterrey e Guadalajara. Que são dominantes. Mas você olha para a América Latina, se a gente só olhar para a nossa região, Buenos Aires é que lidera, Lima é que lidera no Peru, Santiago que lidera no Chile. O Brasil, André, é o único país da América Latina e um dos pouquíssimos países do mundo, né, que ele entrega possibilidades em Jaraguá, em Joinville, em Porto Alegre, em Campinas, Ribeirão Preto, Lucas Mutum, Primavera do Leste, Cuiabá, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Friburgo. É uma coisa fora do comum. O Rio de Janeiro, o Brasil tem uma entrega genuína de oportunidade. Então, o primeiro obstáculo que eu vejo é que muito da expansão de negócios que não se acontece no Brasil, ou muito do que a gente é consumido pelos problemas, pelos obstáculos, é que existe uma limitação de se enxergar o Brasil de uma forma mais ampla, de uma forma mais plena. Existe esse movimento, que é um movimento que eu vejo que ele é descuidado, porque ele não pode ser, ele não é inteligente, de quando existe uma pseudo-percepção que o Brasil está na concentração de algumas regiões do Brasil, e não é possível se acreditar nisso. A maior evolução de hotelaria ou de luxo no Brasil se dá na região Nordeste. O estado que lidera a educação, ganhos evolutivos nos méritos educacionais da América Latina é Ceará. Não é Sudeste, não é Sul do Brasil. Perfeito. A gente tem que analisar que o metro quadrado que foi capaz de tirar, não foi capaz de tirar, mas se equiparar e ser um oponente forte a São Paulo e Rio de Janeiro, é Balneário Camboriú e Itapema, que está na região de Santa Catarina. Mas se a gente olhar por essa dimensão, o Brasil é o país das oportunidades gigantes, sim, porque muitas das vezes a gente limita a nossa visibilidade dessas janelas de oportunidades. Esse é o ponto 1. E o ponto 2, André, eu vou te falar que aquilo que é talvez a coisa mais comum, denominador comum, nesses meus 23 anos como MCF, né, que eu entro e saio de empresas o tempo inteiro. Né, é a minha vida, entrar e sair de empresas com o meu time. O maior detrator e o maior concorrente, na grande maior parte das vezes, né? Não estou aqui generalizando, mas o maior concorrente e o maior detrator no dia a dia das empresas são as próprias empresas. Perfeito. O maior concorrente é o concorrente interno.
é o concorrente das suas limitações industriais, é o concorrente dos seus nós de gestão, é o concorrente das suas ausências de perspectivas mercadológicas, é o concorrente da letargia, é o concorrente da morosidade, é o concorrente das interpretações mais rápidas de mercado. E vou te falar de um outro concorrente. Empresas que eu sou fruto e resultado disso, né? Eu venho de mundos corporativos, né? 15 anos da minha vida nisso. É uma coisa assustadora como é que as empresas se tornaram esquizofrênicas, viciadas em reuniões que não levam a lugar nenhum. Reuniões que já marcam reuniões, para pegar a agenda de todo mundo, para reuniões que nem eram necessárias, que deveriam ser tido soluções ou resoluções ou definições tomadas em outros tipos de dinâmicas. Então eu falo que talvez um dos maiores obstáculos do dia a dia são as empresas entenderem que na grande maior parte das vezes o seu principal, mas isso é no mundo, tá? Não é Brasil. O seu principal concorrente é você mesmo. É quando você se coloca em uma posição que você não enxerga mais. É que muitas das vezes o seu prazo está comprometido no mercado, ou o seu resultado do faturamento está comprometido, não é pela inflação, pela taxa de juros, pelo dólar, pela variação cambial, pelo desafio climático, pelo inferno que está acontecendo pelo mundo afora. Muitas das vezes, se você observar, é por você não ter sido hábil, ou porque você enfrentou um obstáculo interno, seja ele qual for, né? Esse é o denominador comum mais complicado que eu vejo no dia a dia. Cara, que porrada, hein? Que porrada. Isso aí, até anotei aqui, isso aqui é filosofia na veia, o que a gente falou agora, né, Fê? Assim, o detrator das empresas, né? A falta de produtividade, a falta de foco, falta de objetividade. Aquela objetividade que leva a inspirar o cliente, que leva a viabilizar novos projetos, que leva a novas possibilidades. Falta de humildade, André, de perceber que falta de humildade de perceber que o seu produto, a sua história, o seu serviço não é a última cocada do tabuleiro. Acabou. Né? Tem muita gente fazendo coisas extraordinárias do nosso lado. Não, e a atenção ao cliente o tempo inteiro, né? O foco nas nossas pessoas. Tem um conceito que eu já escutei uma certa vez, que eu acho muito legal, sobre resultado, né? A gente olha o resultado a partir dos nossos DREs, né? Mas o resultado também pode ser observado a partir do comportamento das nossas pessoas, né? Somado à eficiência de gestão com os nossos clientes, a excelência que a gente está tendo de atuação com nossos clientes. Eu concordo plenamente. Né? E a gente se perde muito fácil desses dois fatores, né? São dois calibradores de resultado os mais importantes. A gente, às vezes acaba se perdendo fácil nessas duas questões, né? A gente se vê são aquelas enfiado, que estão diante dos nossos olhos todos os dias, 24 horas. Está lá enfiado em reuniões, como você falou, que quando você olha para a razão daquela reunião, você fala, mas calma aí, essa reunião aqui não está tratando da excelência com os nossos colaboradores, nem da excelência com os nossos clientes. Então, quer dizer, o que a gente está fazendo aqui, né? Mas é exatamente isso. André, eu costumo desafiar meu time, na verdade eu fui desafiado assim profissionalmente, eu tinha um executivo, dois momentos na minha vida que foram muito singulares, que aqui eu até aproveito para falar mais uma vez. Já falei diversas vezes publicamente sobre isso em conversas e vou voltar a falar porque foram muito importantes. 3 coisas muito importantes na minha vida. Eu era muito envolvido com movimentos de jovens, formação católica, tradicional, onde eu e os meus amigos éramos líderes de movimentos jovens, né? Encontro de jovens, encontro de adolescentes, etc. Isso foi muito importante, até falo que isso me formou como homem dentro de uma inclusão, de uma dinâmica social. Até hoje, esses amigos são muito importantes na minha vida, eu tenho uma relação muito, muito importante com isso. Tinha um padre Luiz Guzmão, que era um homem muito sério, muito difícil, muito conservador, e que ele, André, tornava a vida dos adultos, dos movimentos que tinham dos adultos, um desafio muito grande, porque ele não permitia, ele era duro, mas ele era um indivíduo que tinha sido missionário na África, e ele falava línguas, e ele era um indivíduo que tinha uma observação do diferente, porque como ele foi missionário na África, ele lidava com outras religiões ali. Por alguma razão, esse foi o meu gancho com ele, e eu conversava com o Padre Luiz sempre em cima da diferenciação. André, Padre Luiz me entregava revistas Times na mão, que é uma revista que eu nem sabia que existia, de um inglês muito difícil, e ele falava, Ferenc, você precisa ler. Olha que bacana. E ele me desafiava,
André, eu vou falar para você. Eu fazia movimentos juntos com os meus amigos. A gente tinha plenários no sábado, né? Dos movimentos jovens. Eu fazia eu vou falar claramente. Esse jeito Ferreirinha de ser, que parece uma coisa nova, não é não. Eu fazia no salão paroquial da igreja. Eu dividia a turma dos jovens. Um lado tinha que ser a favor do aborto, o outro lado tinha que ser contra o aborto, dentro da igreja. Caramba. Exatamente isso. Eu levava a gente para falar, era o momento que surgia a AIDS, eu levava a gente para falar de HIV no salão paroquial com os jovens. Porque eu falava para o Padre Luiz que as pessoas precisavam defender as suas ideias, sejam elas quais forem. Exato. E ele me dava uma liberdade. Depois, EDS. Isso é treinamento de comunicação, né? Basicamente. Perdão. Depois, EDS, Uhum. Marcelo Norberto. Um executivo que foi importante, foi o meu chefe durante muito tempo, meu líder. Marcelo era um indivíduo ultra mega produtivo, ultra mega acelerado. Não existia o termo hiperconectado, mas ele foi um inventor disso, porque ele já era hiperconectado. Ele era um indivíduo que corria, mas ele era um indivíduo que corria muito acelerado e ouvia ópera. Ele me deu a noção que era possível ser um cara que tinha um gosto musical muito sofisticado. Marcelo Norberto ouvia ópera, um conhecimento descomunal. E ele já fazia corrida, numa época que ninguém falava muito sobre isso. E eu era muito menino, André. Eu tinha 22, 23 anos de idade, numa posição já importante na EDS, antes de ser levado para os Estados Unidos, aonde o cliente principal do Rio de Janeiro era a EDS, a Shell, uma das maiores empresas do mundo. E eu tinha uma posição, que eu saí do estagiário, fui presidente da Naquela época ainda mais importante. Fui levado para essa posição de suporte ao cliente. A minha relação era criar as pontes de relacionamento com a Shell, com a EDS, que era o principal cliente dela no Rio de Janeiro. E eu tinha que, às vezes, falar com alguns executivos, eu tinha que criar coisa, eu ia no Marcelo e falava, Marcelo, a gente precisa estar em reunião. Tá ótimo, então você vai lá e coisa. Eu falei, Marcelo, mas tem que ir lá. Não, você vai lá, você faz com que o outro tenha vontade de te ouvir, consiga a reunião e me traga aqui qual vai ser o caminho. Eu só tinha uma alternativa. Ele não me dava outra. O Marcelo era um indivíduo que anos depois eu falei, Marcelo, não sabia se você não queria trabalhar e se você... E depois foi a Tânia Paris. Mas ele fez isso com alguém que ele acreditava que poderia uma realizar, coisa, né? André. E depois Tânia Paris. Tânia Paris, uma mulher executiva, foi a primeira mulher executiva da General Motors no Brasil, uma das primeiras do mundo, mulher num ambiente masculino, estou falando de quase 30 anos atrás. Senhora. A Tânia era vice-presidente da IDS, uma cabeça já global na área de marketing, foi ela que me trouxe dos Estados Unidos para São Paulo, eu saio do Rio, vou para os Estados Unidos, ela me traz para São Paulo. Que é uma outra história, que eu te falo como é que eu fui parar nos Estados Unidos. Foi uma longa história. A Tânia era uma mulher de um grau de inteligência, de um grau de perspicácia que assustava todo mundo. Uma ponderação. A voz nunca alterava. Era uma mulher, assustava as pessoas, tamanha inteligência sincera. Ela foi a minha líder, foi ela que me trouxe aos Estados Unidos. Eu chegava na reunião, eu falava, Tânia, a gente precisa pensar sobre isso. Ela disse, não. Você precisa pensar sobre isso e você me apresente de forma objetiva. E eu voltava e falava coisas com ela, ela falou assim, não, Ferreira, você volta, cria a sua narrativa objetiva e me traga aqui o que você acha que tem que fazer. E eu falo isso para a Tânia, porque até hoje eu me relaciono com ela e com o Marcelo, eu falo, Tânia, você me fez acreditar que era possível ser objetivo eficiente, ser produtivo e combativo, mas com narrativas objetivas. E eu lido com isso bacana, no dia a dia, né, de entrar em empresa e sair de empresa, porque eu falo, gente, nem vocês estão se ouvindo, porque é uma loucura a esquizofrenia das conversas prolixas. Hoje, no caminho para aqui com você, uma pessoa do meu time falou, no final eu falei o seguinte, deixa eu falar uma coisa, eu não entendi absolutamente nada e vocês têm que parar de falar aquilo que eu já sei. Aquilo que eu já sei não precisa repetir. Sejam mais objetivos, cortem a prolixia e sejam mais capazes de serem mais eficientes naquilo que falam. Isso vale para tudo na vida. Agora, como é interessante, eu estava aqui te escutando, Fer, e como é interessante a gente se deparar com pessoas na nossa vida, como isso muda a nossa vida, né? As pessoas que nos influenciam. Exatamente. E como é importante, né, aquela velha máxima, mas que, cara, tem que ser sempre repetida. Como é importante a gente se aproximar de pessoas que fazem a gente subir a nossa régua, né? Aquilo tu fez isso lá atrás, né? Tu teve a oportunidade de se relacionar com pessoas que subiram a tua régua. Hoje, tu continua fazendo isso com certeza, mas
tu é muito mais a régua do que tu é muito mais o provocador, né? E eu tenho a grata felicidade, oportunidade de vida de ter você sempre me provocando, né? Me provocando nós na Dalila. Então, nós vamos indo quase aí agora pro nosso bloco final aqui, que eu acabei de olhar pro tempo e o tempo voa, né? Mas, cara, a gente podia ficar 3 dias aqui conversando que tem assunto de sobra. Mas eu queria falar contigo um pouquinho da Dalila agora, né? São 5 anos aí 5 a 6 anos que a gente está com um nível de profundidade grande, né? Trabalhando juntos. Você tem influenciado muito as nossas estratégias, influenciado muito as nossas iniciativas, influenciado inclusive a nossa cultura, né? A nossa metodologia de trabalho. E quando a gente voltou a ter essa aproximação mais forte, né? Que vinha lá do SMC lá atrás, depois... Você lembra onde foi, né? Foi lá na Casa Catarina, no Cris, né? Na época, né? Tecnoblue. Foi na Tecnoblue. A gente... O aniversário deles de... Foi o aniversário de 20 anos, talvez. Não foi? Pode ter sido 20 anos. Foi de 20 anos. Foi uma festa muito bacana e você foi lá dar uma palestra. Fiquei muito impactado com aquele conteúdo, porque eu entendi que aquilo encaixava muito com os nossos desejos, com as nossas necessidades do que a gente gostaria de vir a ser, né? E dali para frente a gente vive uma relação aí mensal aí de negócios, de trabalho, de análise estratégica, de encontros com os nossos times, com as nossas lideranças, com os nossos times de vendas. E eu queria que tu falasse um pouquinho desses 5 anos que a gente está junto, nesse reencontro de tanta proximidade, o quanto que, do teu ponto de vista, tu enxerga a nossa transformação também, né? E, claro, também o que está por vir, né? Nossos próximos passos. Olha, André, isso aqui é muito importante, né? Porque aqui falando diretamente, inclusive, para aqueles que estão assistindo ou que assistirão isso em algum momento. Nada daqui é planejado, né? E, na verdade, isso é até um mandatório meu. Eu não gosto de ser brifado, eu não gosto de ser modelado, porque não faz sentido. Aliás, eu não perguntei nada do que estava escrito aqui. Eu mudei totalmente o nosso roteiro aqui. Tá bom, né? Então tá ótimo isso daí, nem sabia se estava ou não. Então aqui é importante, André, eu tenho uma relação profissional com vocês, mas eu tenho uma relação de integridade comigo. E isso é o mais importante, né? Eu costumo dizer isso claramente, né? A minha relação de trabalho, mercadologicamente, talvez seja aquilo mais importante da MCF, é aquilo que inclusive o Martim, que você conhece, que é o meu braço direito, competentíssimo, se tornando cada vez mais o executivo que levará a MCF nos próximos anos, é o que eu mais peço a ele. Que a gente precisa ser íntegro com as nossas crenças, com aquilo que a gente sabe fazer, com aquilo que a gente... não por ser a verdade absoluta. Então, dito isso, é o seguinte, André, eu me relaciono com vocês há 20 anos. Eu sempre observei uma Dalila que sempre se manifestou como algo diferenciado. Uhum. A Dalila sempre foi essa empresa lá atrás, na época de SMC, né, de Santa Catarina Moda e Cultura, de ser uma empresa que sempre se colocou numa posição diferente. Era uma empresa que se movimentava de forma diferente. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Então, acho que tem aqui algumas questões da Dalila que são muito importantes. E que verdadeiramente aqui não é uma adulação, ela é uma retratação, nem uma retratação, mas ela é uma referência genuína do que acontece. A primeira delas, você representa uma empresa de sucessão. Perfeito. E um dos maiores obstáculos nas empresas são os seus movimentos sucessórios. Tem sido cada vez mais difícil. Se nós olharmos para a primeira e segunda geração, em mercados que foram muito alterados e potencializados, e aonde a possibilidade de alternativas e escolhas são muito amplas, que não existia no passado, as primeiras gerações e as segundas gerações, elas estão tendo muitas dificuldades nos seus processos sucessórios, porque aquilo que era verdade absoluta, que era o ramo familiar, o segmento, a atividade, a empresa que foi construída por vovô, pelo meu bisavô, etc., não necessariamente é aquilo que chama mais atenção aos olhos de uma segunda geração ou de uma terceira geração. Porque as alternativas são muito grandes, né? Hoje a possibilidade de fazer dinheiro, ela está em tudo quanto é tipo de segmentos, atividades, os mais amplos possíveis. Então, a outra coisa, André, é porque as empresas estão lidando com outro tipo de obstáculo, que é onde a primeira geração chega, ou a primeira ou a segunda, chega a um patamar de produtividade e energia aos 70, 80 anos de idade. Uhum. O que faz com que parte desse executivo não largue o osso. Ele não permite com que a sua geração seguinte, que é o seu filho, o seu neto, seja o que for, assuma o negócio. Porque eles estão tão produtivos, a cabeça está tão veemente, que isso passou a ser um grande obstáculo.
E aí é aquela frase, né? Nos colocamos em uma posição que não nos enxergamos. Exatamente isso. Então aqui, primeiro ponto que eu tenho que te dizer, André, você é muito novo. Só que você vive a Dalila a sua vida inteira. Então, você está na Dalila, em basicamente todo o processo da Dalila, você foi modelado na Dalila como parte da sua vida. Você faz um exercício de sucessão que eu te diria que é um dos mais interessantes. Eu não estou dizendo que foi simples, eu não estou dizendo que foi fácil, né? O momento de transição do seu pai com você, tudo isso acontece. Só que você está conseguindo levar a Dalila, nesses últimos anos, ao melhor momento da Dalila de mercado, de resultado, de posicionamento, de atratividade da história da Dalila. Então, o primeiro ponto é, olha como é que um executivo jovem, menino, que é o seu caso, mas é verdade, André. 4.1, mas eu jovem. Não, mas não importa. 4.1 é o que você tem, só que se olhar para isso, há quantos anos você está na Dalila, André? Exato. Há quantos anos? Sei lá, 16, 15 Exatamente anos. isso, que você está diretamente na Dalila. Você coloca a Dalila num patamar muito interessante. Então, o ponto fundamental é, se a gente olha para as empresas têxteis brasileiras, eu não vou falar aqui de faturamento, de lucratividade, eu vou dizer para você claramente, e isso eu falo como um indivíduo que está próximo de vocês, mas um indivíduo que está no mercado. Nesse patamar de diferenciação, nesse patamar de uma malharia que se destacou no mercado, por uma capacidade de diferenciação, de produto, de relacionamento, a Dalila é absolutamente a líder disso. A Dalila tem hoje um patamar de uma malharia num conceito vocês conseguiram fazer algo que é muito difícil numa indústria. Vocês se tornaram uma empresa quase de uma modelagem boutique no mundo industrial. Vocês são um ateliê numa indústria. O que isso é quase uma inversão daquilo que você acredita. A gente construiu junto essa lógica. Porque isso é quase uma inversão. É quase uma inversão. Depois, André, você tem um time que não é apenas... Porque tem um time tradicional da Dalila de muitos anos. E isso é um grande desafio. Mas você tem conseguido liderar um time para um novo ritmo de produtividade e alcance, fazendo com que esse time, que é o mesmo time... que você tem pouquíssima renovação do seu time de gestor que veio de mercado. Isso é raríssimo de acontecer. É o seu próprio time tradicional que conseguiram agarrar uma oportunidade de transformação de si mesmos. O que eu vejo de produtividade e de capacidade de renovação do seu time executivo é impressionante. Eu estou neles, né, continuamente, mensalmente com você nesses últimos 5, 6 anos. Então, primeiro, a Dalila é verdadeiramente a possibilidade muito especial que se tem no mercado hoje de uma malharia de diferenciação genuína, de produto, de entrega, de relacionamento, etc., apesar de todos os obstáculos que a gente sabe que existe. E quando eu olho para a Dalila nos próximos anos, vou falar aqui de forma aberta, porque é a forma que eu lido com você e que você já sabe disso. A Dalila alcança um patamar que poucas empresas industriais conseguem chegar e que deveriam possivelmente potencializar mais, é quando enxerga que a sua marca deveria ser potencializada como marca. Então, a Dalila, eu não estou dizendo para criar marca para ir para o consumidor final de varejo. Com certeza. É transformar a Dalila como uma marca nos moldes que algumas empresas europeias e italianas foram capazes de fazer. Empresas industriais italianas que se tornaram marcas genuínas na tomada de decisão. É o mesmo processo que se tem com o consumidor final. A Dalila tem tudo para os próximos anos evoluir ainda mais a sua distância, entre aspas, de um modelo industrial para ser uma marca industrial. Isso é totalmente diferente. Ferreirinha, a gente fala muito de ESG, né, hoje em dia, certo? E eu quero pegar o G da governança baseado nessa tua fala agora. Aliás, obrigado pelas palavras, né? Eu sei que são verdadeiras e são verdadeiramente tua crença. O que eu entendo, assim, mercado, né? Me corrija aqui se eu estiver falando alguma coisa que não esteja ligado ao que tu pensa, mas todo mercado, talvez a grande maioria esmagadora dos mercados, dos segmentos diferentes, existe lá um lugar nesse segmento, nesse mercado, que é aquele mar vermelho, aquela loucura, né? E existe um outro lugar que é um lugar mais difícil de estar, um lugar mais que necessita mais provocação, que necessita um trabalho de inteligência mais focado.
que existe uma necessidade de cuidados nos detalhes mais refinada, que é um lugar que né, se fala lá do conceito do mar azul, acho que é, né? Isso, Oceano Azul. Oceano Azul, né? Que eu não vejo a Dalila num Oceano Azul, mas também não vejo ela num Mar Vermelho. Eu vejo ela mais próxima do Oceano Azul do que do Mar Vermelho, né? Mas onde que eu quero chegar, né? Falando do G da governança, a gente faz isso por várias razões. A gente faz isso, eu acho que a gente deve fazer, as nossas empresas devem fazer isso pelo orgulho de pertencer, pelo orgulho de fazer parte, pelo orgulho de construir um legado, pelo orgulho de construir algo diferente. E do lado da sobrevivência também, cara, porque assim, ó, você tem hoje um negócio que tá no meio ali de uma confusão, briga de preço, fazendo mais do mesmo, batendo no centavo, brigando por um produto pior, para fazer um pouco mais barato, fazendo uma reengenharia no produto para baixar o custo daquele produto. Cara, eu tenho mais dificuldade de lembrar de empresas perenes, né? Longevas, né? Quando a gente fala do G da governança, né? A longevidade, né? A sustentabilidade, a perenidade da empresa, eu tenho muito mais dificuldade de lembrar de empresas que estejam com o seu foco centrado nesse tipo de operação do que no tipo de operação que privilegia a excelência com os clientes, que privilegia a excelência nas suas iniciativas. Então, eu acho que um pouco do que muito tem trazido para dentro da Dalila também, com todo o teu trabalho, toda a tua energia que tu coloca com a gente, todas as nossas análises estratégicas, acho que a gente tem feito muito isso porque nós somos uma empresa B2B, né, cara? Uma empresa que não aparece como marca no cliente final, mas eu enxergo muito isso. Uma empresa que possa... A gente colocou no slogan, né? Ser um ateliê, né? Uma alma de ateliê, com corpo de indústria com alma de ateliê. Né? Então, cara, eu acho que dá... é possível. A minha crença é que esse desenho de negócio, ele nos leva mais além. E você está tornando isso possível, né? O seu time está tornando isso possível. Que é possível, sim, alcançar crescimento, faturamento, expansão, lucratividade, rentabilidade, saudabilidade, mas fazendo diferente. Fácil não é, nunca ninguém falou que fosse fácil. Mas é possível fazer de forma diferenciada. É improvável, mas é possível. possível. Sem abrir concessões, porque esse é o grande ponto, né, André? São as concessões, quando a gente meio que se convence do meio do caminho, do produto mais ou menos, para ganhar escala. Cara, que coisa mais ardilosa isso, sabe? Quando a gente... Aí eu volto lá, uma pergunta que você fez. Quando a gente cria os nossos próprios concorrentes, os nossos próprios detratores, que são criados dentro do nosso próprio ambiente. Fê, conversa sensacional. Queria excepcional. Ainda conversar muita coisa contigo aqui, mas nosso tempo vai ficar muito longo, então vamos aqui para as palavras finais. Queria que tu deixasse um recado para a gente, reflexões finais aqui do nosso papo. André, eu vou te falar uma coisa. Na verdade, assim, é complicado, né? Porque me coloca numa posição sempre muito difícil isso. Mas foi uma das melhores conversas que eu tive nos últimos tempos e foi mesmo, e talvez seja onde que a minha expectativa fica um pouco mais reduzida, porque eu tenho uma relação com você, então acaba sendo, né, o risco de ser mais do mesmo. Foi uma das conversas mais fodas, assim, sabe? Dos últimos anos, muito boa. E eu vou te dizer que poucas das vezes é uma conversa que respeitou o nome que vocês deram. Enaltecendo histórias, entrelaçando conhecimentos. É isso aí. É absolutamente isso, né? Obrigado por essa oportunidade, por essa conversa, mas acima de tudo, obrigado por me permitir estar próximo de você, da sua família, de vocês, nesses últimos anos de forma muito veemente. Eu quero te dizer que você sabe disso, né? Mas eu preciso dizer isso publicamente, como eu já disse outras vezes. Eu sou um grande admirador do teu trabalho, eu sou um fã da tua pessoa. Me inspiro, você é uma daquelas poucas pessoas que eu coloco, procuro manter próximo de mim para me influenciar com conhecimento, com conteúdo e mais do que isso, como me influenciar como pessoa, inclusive, né? E não podia ter sido melhor, né? O nosso papo enaltecendo. Não, é incrível. Esse nome é incrível. Enaltecendo e entrelaçando conhecimento é muito bacana. Cara, obrigado. Espero que a gente possa fazer mais para frente uma outra versão. Uma outra versão para eu tentar seguir o papelzinho aqui das perguntas que estavam escritas, que dessa vez não deu mesmo. O caminho foi muito bom, cara. Muito gostoso a conversa e, novamente, obrigado. Tamo junto por muito tempo. André. Valeu, Fê. Se Deus quiser. Obrigado, tá? Um abração. Beijo, um abraço. Até mais.
Obrigado você aí de casa também, que escutou nosso podcast, seja de onde for, né? Do carro, do local que você está. Obrigado por ter nos ouvido até agora. E te convido para acompanhar aqui com a gente. Em breve teremos um novo podcast nosso, Enaltecendo, Entrelaçando Conhecimentos. Muito obrigado.